um só eterno poder. Que tem poder de me admoestar, me dá poder de a vós serem admoestados. Todas as proposições, abri aqui, está do lado a televisão, hoje se tornou-se comum a ideia de um jornalismo investigativo, no sentido de termos as mãos, ao olhar no teclado, as mãos e no olhar de uma tela. 4 linhas. 4 linhas ali. No celular, que está por mim a projeção deste corpo, no espaço e no tempo, com muita rapidez. O que vamos considerar? Todos irão fazer na televisão uso de uma gravata, segundo o seu gosto. Eu pus um chapeuzinho que traz a memória do Reinaldo Azevedo. Totalmente ficam as figuras da incoerência. Estou com a corda no pescoço. Assim Judas morreu. Mas vamos ler o jornalismo. Partindo do fundamento da palavra jornaleiro. Estou livre da gravata. Seja o marrom. Soa com Macron. Seja cinquenta tons de cinza. É aquilo, 50 tons de cinza. Seja que, da qual forca a tradição me impor de colocar no pescoço, todos pagarão os impostos consequentes pelos impostados, por suas imposturas, por seus instituídos, sem exceção. Pois bem, ontem eu fiz menção a respeito de abrir um jogo. Esse jogo, a rigor, é não saberia dizer se a palavra dialética seria a adequada. O Google responde, mas eu não vou verificar o que o Google diz, porque também eu estou livre para, se o Google disser, eu posso dizer diferente do Google. E pergunta, e com quem fica a verdade? Com aquele cujos fundamentos de razão, em caráter eterno, de maneira intemporal, porque por tempos e tempos e tempos, sempre, em um dia só, estará provado. A mim prova, a todos prova. Aí, opa, eu recebi um nome. Nessa multidão, esse homem sabe de onde vem, para onde vai. Você sabe de onde eu venho? Venho de longe, desde o Oriente, transportados pelos ventos, transportados pelos ares,
pelo pólen, pelas flores, pelas sementes da terra. Nós vamos ler o jornal. Deixa eu voltar. O jornaleiro. O jornaleiro, quando Jesus Cristo tem uma contenda prontamente solucionada com o Pedro, quando ele, após dizer que entregar o cálice da nova aliança no meu sangue, disse ele, a palavra sangue aqui é a expressão do seu espírito, e o seu espírito é o espírito da sua palavra. E a sua palavra é seu espírito, é aquele quem dirá, não só de pão o homem viverá, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por quê? Porque esse revestimento para nada presta. É como um saco vazio, é um túmulo caiado. É o Espírito eterno quem vivifica e dá a vida eterna. Não vai se perder nas transitoriedades dos togados por lá gostar. Retorno ao falar do jornaleiro. Naquela contenda, ao entregar o cálice da bênção, também, a partir dali, naquele ponto, está também o partir do pão. Mas o partir do pão foi entregue antes. E o cálice da nova aliança, onde colocar? Antes ou depois? Antes do pão, o Espírito. Ou não teremos o pão. E tudo se estabeleceu no poder da palavra, está declarado. Pelo poder do Espírito da palavra. Criou o eterno Deus, céus e terra. Sejas tu por luz. Para que não sejas enforcado. Para que não, como diz o Moraes, para que não recebas aquele que se faz o seu divertimento, matar animais. O jornaleiro. O jornaleiro está nessa figura. Quando está respondido por Jesus Cristo ao Pedro, quando ele diz, após entregar o cálice da bênção e da aliança no meu sangue, diz ele, vai ser declarado, eu estou falando agora por Cristo. Estou pondo a sua palavra no Espírito para os transferir, os encaminhá-lo. E o Pedro diz, não vais morrer. Eu luto por ti, eu morro. E diz o Senhor, para trás, Satanás. Não cogita das coisas do mundo, de Deus, mas do mundo. E com o gorrinho do Reinaldo. E vai dizer, se as minhas palavras não se cumprirem, todos não mais ouvirão o galo cantar. Farão do calendário. Ou ele tem um calendário? Do calendário, vossa leitura de dias.
nossa leitura de horas, 10h48. Horário de Brasília. E assim, sucessivamente, o laço vai apertando. Até o momento que o ar vai faltar. Jamais o galo cantará. Não haverá mais ovo no galinheiro. Não haverá mais galinha nos seus puleiros. Mas o galo. Mas quem fez o galo? Lá atrás. Hoje. Amanhã. De fato, na grande cidade não ouviremos mais o galo. Quem ouviu o galo? Quem mora em São Paulo, naqueles prédios, tem ouvido o galo? Não. E quem mora em outras grandes cidades? Então, a razão pela qual a grande cidade é a expressão de onde vão se ajuntar todos que vieram lá do campo. Vamos semear no campo, muitas semeaduras no campo para que todos comam. Mas a potência está no poder. Aquele que deu a terra, deu a semente e ordenou a terra que uma semente frutificasse e desse de comer para que o corpo fosse sustentado. E o espírito? Está na cidade. O espírito na cidade. E o que você vê? É que o João vê em Apocalipse. A grande cidade, a grande meretriz. A grande meretriz. Mostre um fruto da grande cidade. Cracolândia. Outro. Precisa? Sai de noite e veja a quantidade de boates, de lugares de bailão, em que os que descem do morro e os que são em algum outro lugar, aqui mais santo, ali menos santo, aqui mais santo, e na perversidade dessa proposta, a tradição da gravata. Mas haja um horizonte, haja um fiel na balança. Quem vê, após o canto do galo, o horizonte, o sol. Fizeram-se muros de separação das imagens fundamentais. Pois bem, até aí foi, se eu for colocar, por exemplo, a questão de como eu vou saber minha hora, meu tempo, o que me foi revelado é que eu sou o tempo. Tu és o tempo. E essa confusão aí, agora vamos eleger o Haddad, ou seja, a Cracolândia, ou vamos reviver um homem com ideais? Será que é tão difícil a escolha? Bom, o que queremos dizer com isto é, eu não preciso do calendário. O calendário está por protocolo.
para organizar o contingente do trabalho, que começa em tal horário e termina depois. Certinho. Horário certo. Se não trabalhar naquele horário, tens, na proporção, teu salário retirado. Se não trabalhar em tal lugar, reporás. E até a reposição do Covid está sendo colhida. Mas eu volto, eu vou perder. Vamos lá para ver o que diz aqui o jornal. Do jornaleiro, já foi dito. Vamos lá. Aqui eu vou ler um amigo meu, amigo do coração. Esse jovem, por anos, nós estudamos juntos os livros da Torá, os profetas de Israel da verdade e da justiça, e também a chamada Bíblia Sagrada, que é o mesmo Espírito, uma e outra. Há diferença. Não, a diferença é você, os muitos que fazem. Não, palavra só. Toda palavra procede de uma só fonte. Céus e terra. Um dia, 2 dias, 3 dias, o jornaleiro vem e me acorda, mas o dia é o mesmo. Bem, ele diz: vivemos numa sociedade líquida que prega a individualidade, a liberdade e o desapego. Prega, mas não faz. Não lê, não. Vamos pegar um exemplo bem objetivo. Se começar a montar um monte de perfil, não dá. Tem que pegar agora aquele que está por cabeça desse referencial. Não adianta pegar aquele que ele manda, pegar o cara com cabeça. Mas, de fato, é uma dificuldade de acolherem quem é o cabeça. Alguém pode dizer, bem, o cabeça desse é o Temer. Vou tirar o cabeça desse é o Lula. E o cabeça desse é o Alckmin. Onde eles se encontram? Na hora que o Lula, por exemplo, após matarem o Daniel, ninguém sabe quem, simplesmente acolhe por Supremo Tribunal de Justiça ao Alexandre de Moraes. Então a pergunta fica: os atos do Alexandre de Moraes hoje são fruto da onde? Quem é o pai? É o Lula? É o Daniel, que foi morto? É o Dirceu? Ou é o Alckmin? Ou é o Temer? O que eu posso dizê-lo é que a Dilma é a pombinha. Entrou na fria. É a única, de fato, que eu diria não tem culpa. A culpa dela é daquilo que ela acolheu, sabendo que era, de fato, um prejuízo, por causa da Passadena, se ela o fez sabendo que haveria prejuízo, ou que haveria um dolo que fizeram com ela como instrumento, e depois, para dar o álibi, colocaram no tribunal americano, que haveria uma reação, porque o próprio documento foi feito lá, e já estava direcionada para que fosse julgado lá. Aí a Petrobras pagaria, ou seja, o Brasil. Ou seja, aquele que rouba do salário para fazer do seu próprio salário com as suas togas. Então, nesse sentido, é um dolo horroroso. Aí pergunta, mas se... E aquele tribunal americano? Estaria ele envolvido? Não. Vamos tratar da roupa suja aqui dentro. Então, a individualidade só é alcançada, e diz o Carlos Collecti, meu amigo psicanalista, essa individualidade é a minha identidade de ser fruto, de ser da fonte de um só, chamado eu sou. Uma outra.
Pensei sobre eu sou e o que me foi declarado, revelado no meu íntimo aqui, eu sou, é como que parte da sementinha da sua potência. É uma necessidade. Isso move a vida. Olha, se a sementinha não tem essa necessidade, não moveria o verbo. Não haveria ação. Como água parada. Água parada. E tanta coisa tem a dizer. O que mais eu vou dizer? Eu vou ler aqui. Água parada. Bar. O bar por batismo. O bar por batismo. A palavra bar tem um princípio e fundamento. E o fruto? O bar vai mostrar. E mais diria, me preocupo, eu sou engenheiro civil. Tenho conhecimento a respeito das questões de água, das questões da estrada, a respeito da ferrovia e de outras tantas infraestrutura, das necessidades fundamentais, que vamos dizer essenciais, quando há uma concentração de gente na grande cidade. Como disse o João, é fonte de é grande meretriz. E devo perguntar se naquele fonte de Siloé, onde o grego, o romano, o judeu desciam aquelas águas para se lavar o corpo, chuveiro veio depois. Mas a chuva já estava pronta para ser utilizada. É certo, eu posso afirmar que as crianças que estavam lá fora brincando na chuva lavavam seu corpo e no rio de água viva corrente. Aqueles que lá estavam já eram os senhores do templo, os senhores de Brasília, os senhores da OTAN, e daí vai. Compreendido? Mas a água parada apodrece. Levam consigo no corpo todos os germes possíveis de contaminação. Uma delas, a mais grave na época, por causa dessa tradição, achando que aquele pertencia àqueles que eram nobres, eram os mais ricos, a lepra. Por resultado desse muito lavar-se, agora está no momento que o povo está diante de Herodes, está o observador, olhando, e o sol brilha, reflete aquela roupa toda, e diz, glória, que glória do rei Herodes. E lhe diz o profeta, a lepra o alcançou. Está na morte. Morreu. Morreu. Mas qual é a importância, então, de Jerusalém? Aquele que disse, não adianta lavar as mãos, nem lavar o corpo, porque é a expressão do que sai da boca do homem. Porque o que entra pela boca do homem, para alimentar o corpo do homem, não contamina. Já viu um passarinho com lepra? Já viu um passarinho nas águas, jogando água, afundando água, fazendo a imersão, retornando e livre e solto. Livre e solto, não. Livre, livre. Verdadeiramente livre.
Ah, que diferença. Mas está por meu ensino. Está por meu ensino. Paro e volto. Porém, convém o aprofundamento do entendimento acerca desse discurso, dessa narrativa. E nos conscientizamos, usemos da mentalidade que nos é imposta pelos conformadores de opinião. Precisamos nos fazer a seguinte pergunta: será que ela nos é saudável? Essa água ofertada para que sejamos nobres na fonte da onde se banham? Grande cidade. Todas as águas dos esgotos estão indo para o retorno. Aí descobriu-se que o cloro, ele mata os germes da água. Até quando? E quais germes? Bom, certamente até onde eles fizeram a observação e conseguiram obter o resultado. Sim, mas agora tem umas indústrias instaladas, tem muito dinheiro correndo, e todos aqueles estão sustentando aquela condição. Bom, vão beber da água da fonte, de fato, água né? Vivente, viva. E os outros? Ah, pagam os impostos. Quanto tempo? 27. Eu vou parar aqui e vou abrir um outro, para que quem vir até aqui, vai até aqui. Quem quiser ir em frente, segue. Caminhar. Porque não fique no teu leito, deitado e dormindo. Nem fique no chão, como um paralítico que não sai daquele lugar. E nem fique em um banco, para que não se estabeleça dali, serem conformados na cadeira de Moisés. Em formar um assento de fundamento, que não é fundamento. E tem uma dificuldade de saber. E não veio perguntar, mestre, essa mulher foi tomada em flagrante adultério. Que diz a lei de Moisés que a morte dela é apedrejamento. Está aqui a pedra na mão. Pronto. Todos se justificam. Basta perguntar a esse ou aquele e o que o Lula acha. Misericórdia. Chega.